Olá, chegou a hora de você ficar muito mais informado na TV e na web. Veja os destaques desta edição. 13º salário será para pagamento de dívidas. Indústrias do Vale estão em alerta com a vitória do novo presidente americano. Cidades da região serão beneficiadas com o projeto do governo federal. 1 em cada 3 crianças brasileiras está acima do peso. E veja também. Polêmica de norte a sul do Brasil. Reforma do ensino. Dizem que foi a garotada que pediu. Tenho minhas dúvidas. Hoje nós vamos tratar desse assunto. Estamos recebendo Claudete Correia de Araújo. Ela é educadora, é advogada, é titular do Colégio Coque, do Colégio Coim, que segue a metodologia Coque, e vai avaliar conosco, né, essa reforma que está sendo proposta, já aqui no Repórter Setorial. Você confere essas e outras informações agora. Seja bem-vindo, este é o Repórter Setorial na TV e na internet. Neste mês, a conta bancária de muitos trabalhadores receberá o depósito da primeira parcela do 13º salário. Pelo visto, esse dinheiro extra será utilizado para o pagamento de dívidas. Uma pesquisa mostrou que a maioria das pessoas pretende limpar o nome no SPC Serasa ou deixar as contas atrasadas em dia. Um outro grupo tem a intenção de economizar ou investir o benefício. Apenas uma pequena porcentagem desses trabalhadores vai gastar o 13º com compras de Natal e passeios. Segundo dados do DIEESE, o Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos, a expectativa é que o salário adicional injete 197 bilhões na economia brasileira. O valor corresponde a 3% do PIB nacional. A pesquisa aponta que aproximadamente 84 milhões de brasileiros sejam beneficiados com o 13º salário. Destes, 39,9% são aposentados ou pensionistas do INSS. No estado de São Paulo, quase 22 milhões de trabalhadores receberam salário extra. A quantia totaliza 57,8 bilhões e representa 29,4% do total no Brasil. E o que será que a maioria dos brasileiros estão planejando fazer com seu 13º? Investir, economizar para pagar contas no início do ano, aproveitar para comprar presentes de Natal ou, quem sabe, acertar as dívidas. E nós viemos aqui no centro de Taubaté para saber o que as pessoas pretendem fazer com o seu 13º. O 13º eu pretendo acabar de realizar assim, alguma coisa durante o ano que não... Fiz uma coisa, fiz outra, mas aí ficou alguma coisa para trás, não? Então, o 13º é uma boa oportunidade para a gente poder fazer isso aí, entendeu? Poder, uma das coisas seria até os 3 filhos meus, 2 filhos meus atrás, eu tirei paguei a carta deles, agora tem o 3º filho que está querendo a carta. Então o 13º vai ser uma boa para investir nisso aí. É o que todo brasileiro faz, pagar a conta. Pagar a conta. E se sobrar alguma coisa, comprar uns presentinhos. Mas vai ser difícil esse ano. Pretendo pagar minhas contas, pagar TCC, né? E os documentos do carro, tudo, pagar as contas mesmo. Também pagar a conta, me preparar para a formatura da faculdade. Conversamos com o professor universitário e economista Drauzio Antônio, que nos deu orientações da melhor forma para a utilização da primeira parcela do 13º salário. A primeira parcela do 13º ela tem que ser utilizada com muita responsabilidade. Eu sugiro que as pessoas verifiquem. Primeiro, tem dívidas. Se tem dívidas, opte por pagar aquelas que são mais caras. Se não tem dívidas, o ideal seria fazer uma divisão. Guardar um pouco para as reservas futuras, um pouco para as despesas de janeiro, que são tradicionais, e um pouco, claro, porque ninguém é de ferro, poder aplicar também nas festas de fim de ano. O professor Drauzio afirma que o ideal para começar 2017 é iniciar o ano sem dívidas. O ideal para começar 2017 é tentar começar o ano sem fazer dívidas novas. Então, muitas pessoas fazem dívida porque não têm o valor para pagar o IPVA, às vezes o IPTU, material escolar, matrícula. São despesas anuais que quase todo mundo tem. Então, o ideal é pegar uma parte do 13º e
aplicar para que esse dinheiro seja reservado para o pagamento desse tipo de despesa. De tal forma que as pessoas já vão começar o ano mais tranquilas, sem essa preocupação. O meu dinheiro não vai dar para pagar essas contas. Essas contas a gente já sabe que todo ano tem. Então, o ideal, o prudente é guarde um pouco para pagar essas despesas no começo do ano. E você já vai começar o ano mais tranquilo. O economista fala ainda do impacto positivo em utilizar o 13º no comércio regional. Quando entra dinheiro na economia, isso é muito benéfico. Por quê? Porque as pessoas elas vão gastar. Tá? Quando elas gastam, elas incentivam que o comércio gere novos produtos e o comércio gere novos empregos, e isso gera uma cadeia virtuosa. Quanto mais recursos entram, mais recursos são gerados, que entram novamente, gerando emprego, gerando renda. Então, quando as pessoas recebem os seus salários e gastam nos municípios da região, elas estão incentivando a economia regional, incentivando a geração de empregos local. Isso é um impacto positivo. O resultado das eleições norte-americanas tem deixado em estado de alerta alguns setores industriais da nossa região. Especialistas acreditam que o momento não é de preocupação e sim de cautela. As indústrias do Vale do Paraíba não devem sofrer com o reflexo dessa transição do governo. A Embraer já tem uma linha de produção nos Estados Unidos e isso auxilia nas relações. Apesar de as últimas pesquisas antes do pleito terem mostrado uma disputa extremamente acirrada, o resultado não deixou de ser uma surpresa com a eleição de Donald Trump. No Brasil, a vitória do magnata dividiu opiniões. Nas ruas, não existe um consenso sobre como o país pode ser afetado depois que as novas políticas do bilionário forem implementadas na Casa Branca. É um retrocesso enorme, né? O cara é muito reacionário e não sei o que vai dar, não. Ainda disse que vai dar emprego para os mexicanos para construir o muro de separação dos Estados Unidos. Loucura. Não, na minha opinião, foi uma vitória surpreendente, ninguém esperava. Mas eu acredito que ele vai fazer um bom trabalho, a gente tem que torcer por ele e eu acho que... Interfere nos mercados em geral, provavelmente nas perspectivas de negócio com os Estados Unidos e, enfim, fechamento dos mercados deles para os nossos produtos. E uma onda de conservadorismo no mundo, né, que se reflete em geral. O mundo reflete um pouco dos Estados Unidos, as tendências de lá, infelizmente. O porta-voz da presidência conversou com a imprensa e reforçou a fala do presidente Michel Temer a uma rádio quando disse que as relações entre Brasil e Estados Unidos não vai mudar. As relações entre Brasil e Estados Unidos são marcadas por elevado grau de intensidade e diversidade. Isso se observa não apenas no plano governamental, mas também nos fortes laços que unem nossas sociedades e nosso empresariado nos mais diversos campos. Apesar da afirmação do governo brasileiro, o especialista em relações internacionais, José Niemeyer, diz que o Brasil deve sim sentir mudanças nas relações comerciais com os Estados Unidos depois da eleição de Trump. Com Trump, o Brasil pode sentir, no médio prazo, um refluxo no interesse norte-americano, das empresas e da sociedade norte-americana, em comprar produtos brasileiros. Os Estados Unidos são o segundo maior parceiro comercial do Brasil. No ano passado, o fluxo do comércio bilateral foi de 50 milhões e meio de dólares, de acordo com os dados do Ministério das Relações Exteriores. O país também é o que tem maior volume de investimento externo direto no Brasil, com um total estimado em 116 bilhões de dólares, pelos dados mais recentes, que são de 2013. Com Trump, o Brasil pode sentir, no médio prazo, um refluxo no interesse norte-americano, das empresas e da sociedade norte-americana, em comprar produtos brasileiros. Agora você acompanha outras notícias da nossa região no Plantão da Redação. As prefeituras de São José dos Campos e Taubaté arrecadaram aproximadamente 24 milhões de reais em multas de trânsito entre os meses de janeiro e outubro deste ano. Em Taubaté, o número de infrações aplicadas ultrapassou a marca dos 78 mil, o que soma um valor de mais de 8 milhões de reais. Já em São José dos Campos, a arrecadação foi quase o dobro, mais de 16 milhões de reais.
Estão abertas as inscrições para o processo seletivo das faculdades de tecnologia em todo o estado de São Paulo. São mais de 15 mil vagas disponíveis para o primeiro semestre de 2017. O prazo para realizar as inscrições vai até o dia 15 de dezembro e devem ser feitas apenas pela internet, pelo site da FATEC. O Tribunal Superior Eleitoral aceitou antecipar a volta de Ortiz Júnior para a Prefeitura de Taubaté. A previsão é que até o dia 18, Ortiz já esteja à frente do comando do Executivo da cidade. Kívia Henning, repórter setorial. Minha gente, atualmente o Brasil tem mais de 5.200 projetos de obras em andamento. O governo deve investir mais de 2 bilhões de reais para a retomada dessas construções já para o início de 2017. Um dos principais benefícios será a geração de 45 mil empregos diretos. Ao todo, 1.071 municípios serão contemplados com o projeto. Dentre eles, algumas cidades aqui do Vale do Paraíba. O número de obras paradas no Brasil é enorme. De acordo com a Comissão Externa da Câmara dos Deputados, criada para acompanhar o problema, existem 5.200 projetos inacabados no país. Desse total, 1.600 obras são federais e vão ganhar a atenção do governo, de acordo com o próprio presidente Michel Temer. E isto vai alcançar, meus amigos, 1.071 municípios localizados nos 26 estados e no Distrito Federal. Isto pode gerar, numa estimativa muito rápida, né? Pode gerar até 45 mil empregos. Portanto, esta tese de prosseguir nas obras que estão paralisadas tem em vista exata e precisamente aquilo que o nosso governo quer. O presidente anunciou que 1.071 municípios em todos os estados do país vão ser contemplados com a retomada de obras e que o custo de cada projeto selecional nesta primeira etapa varia entre 500 mil e 10 milhões de reais. É claro que, ao depois, nós teremos outras tantas obras bem maiores para dar prosseguimento, como muitas, aliás, já estão prosseguindo. Um dos nossos lemas é reformar para crescer, ou seja, nós atingiremos o crescimento por meio do diálogo e por meio das reformas. O investimento total previsto pelo governo é de 2 bilhões e 73 milhões de reais para retomar essas obras. E ainda sobre esse assunto, o comentário de José Carlos Cataldi. Amigos, ao anunciar a retomada de obras no atacado, o presidente Temer abre para nós uma grande esperança de absorção de mão de obra num momento tão difícil para o país. E, sobretudo, aqui para o Vale do Paraíba, né? Mesmo não dizendo especificamente em que obras o governo federal vai investir, abre ao demais, como ele mesmo disse, a oportunidade de, ao futuro também, expandir esses investimentos e, quem sabe, aí possamos encaixar a linha de trem, a linha do trem-bala, que vai ligar o Rio a São Paulo de uma forma expressa, passando por importantes municípios do nosso Vale do Paraíba. Esperança que a gente mantém aberta e pujante nos nossos corações. O repórter setorial faz um breve intervalo e, na sequência, você vai ver. 1 em cada 3 crianças no Brasil está acima do peso. Aguarde um instante, voltamos já.